Essa aqui eu não vi, então, ó, bom, ela falou que ela tava comigo quarta-feira. Eu não vi esse vídeo, então pode ser que ela esteja falando muito mal de mim, falando que eu sou um péssimo ser humano, né? Foi do evento de influenciadores, vamos ver. Eu tava com o Felca quarta-feira passada agora e eu queria te contar que ele não é nada disso que vocês estão vendo pela internet, tá? Inclusive, tudo que eu ouvi dele me fez mudar completamente a minha visão do que Eita pomba. Bom, eu não vi esse vídeo, então não sei se vai falar mal ou vai falar bem. eu tinha dele. Já vi vídeos do Felca antes de toda essa viralização, mas eu nunca conheci ele profundamente, sabe? Nunca tinha ido a nenhuma palestra dele, nunca tinha encontrado ele, É um enfim. exposed. Estou distante de um exposed sobre mim. E eu estava, semana passada, em São Paulo, no Influence Summit, que era um congresso onde ele foi para palestrar. Na palestra dele, ele não tocou no assunto de Ítalo Santos, de nada dessa polêmica que tá acontecendo no país inteiro. Ele simplesmente foi para falar sobre responsabilidade, propósito com a sua influência. Você que é criador de conteúdo, sabe o que tem por trás, qual a sua intenção. Você tem noção do impacto que você tem na vida das pessoas, na sociedade? E ele falou isso de uma forma tão clara que me fez me tornar fã número 1 do Felca, gente. Pois é, se você tá falando com as pessoas, o que a pessoa vai ganhar se eu começar a falar de Ítalo Santos e começar falando de coisas e de coisas. Tem que falar de coisas que faz sentido para a pessoa de absorver, né? Se eu tô lá no lugar de falar com pessoas, que eu fale uma coisa que seja positiva e que faça sentido para a pessoa que tá assistindo, não só para mim, né? Número 1, mudou minha visão, porque eu achava que ele era só um gamer aleatório, Gamer? Tá? Grande, alto pra cacete, enfim. Ele é uma das Olha qual é a percepção que as pessoas têm de mim. É um gamer aleatório, grande e alto pra cacete. Percepção que as pessoas têm de mim. Pelo menos me chamou de Papa Figos, né? Pelo menos chamou de Papa Figos, porque algumas pessoas estão me chamando de Papa Figos e tudo mais. poucas pessoas que não se deixam levar pelo hype, sabe? Que não se deixa levar pela grana com o tigrinho. Ixi, Maria, que eu fui cancelada desse dia por conta disso, sabe? Ele realmente se importa com o impacto real que ele tem na vida das pessoas. E ele falou sobre isso pra milhares de criadores de conteúdo que estavam O lá. Cebolinha Pirocudo falou assim: tira essa bosta de vídeo, eu só gosto quando te esculacham. Minha comunidade, né, cara? Eu vou falar a verdade. Minha comunidade sendo assim, cara, com meus amigos sendo assim, não precisa de inimigo nenhum, não, né? Isso é muito importante pra ser falado, gente. As pessoas precisam entender e não só praticar, mas falar isso pra mais pessoas, porque eu sei que tem muita gente querendo começar na internet, viver da internet, ganhar dinheiro, fama e tal, que é muito incrível, isso é muito bom, só que você tem que ter responsabilidade com a sua influência, porque isso tem um impacto direto na vida das pessoas. Pois é, essa que é a grande verdade, cara. O influenciador é um cargo de muita responsabilidade. Você está falando com pessoas, né? Que você fale coisas boas, né? Inclusive, nesse evento, o Influence Summit, teve uma história muito interessante que aconteceu comigo, cara. Eu tinha saído do evento, tinha acabado de falar, era sobre o tema de responsabilidade do influenciador e tal, e as coisas que você deve entender para assumir esse cargo de responsabilidade, de importância de você tentar falar coisas legais, coisas bacanas, e não só coisas asquerosas ali, ficar fazendo coisas atrapalhadas e atrapalhando a vida dos outros, né? Vou falar sobre isso. Não que eu estou no lugar perfeito para falar, mas enfim, são coisas de senso comum, só que muitas vezes elas não são faladas, né? Enfim, e daí foi bem na cabeça do que aconteceu a questão da adultização. Então as pessoas estavam falando muito sobre isso, né? Inclusive, quando eu saí de lá, tinha vários jornalistas e tudo mais que estavam com as suas câmeras e seus microfones ali para falar alguma coisa e tudo mais, né? Para mim, eu passei reto, mas porque, bom, o que eu já tinha falado no vídeo que eu fiz, não tem por que eu somar, eu falar mais pra caramba num jornal qualquer ali, né? Um jornalista naquele momento. E daí, quando eu saí, aconteceu uma coisa muito interessante, muito bacana. Interessante, muito bacana também. Uma moça veio falar comigo. Ela falou assim, Felca. Ela tava na plateia, né? Posso falar com você? E daí eu desci, ajoelhei assim, sentei na ponta da plateia e falei assim, pode falar. E daí ela falou assim, eu queria postar um vídeo de adultização, mas eu não sei se eu deveria. Porque eu sinto medo da plataforma do Instagram, do algoritmo, não divulgar o meu vídeo. Perguntei, e ela começou a falar, né? Eu fiquei ouvindo ela por um tempo. E daí ela falou assim: e por que eu acho importante fazer esse vídeo? Porque eu fui adultizada. E daí ela começou a contar. Eu vi vários relatos nesse tempo de adultização, vi vários relatos de pessoas que relatavam sobre abusos sexuais que tinham sofrido, relatos de pessoas que foram adultizadas, que tiveram uma responsabilidade de adulto quando crianças, né?
Ela começou a falar sobre isso, né? Eu fui adultizada, eu sofri alguns abusos e tudo mais, e eu queria falar esse vídeo porque eu acho muito importante, só que eu tenho medo do algoritmo castrar. E eu tive um contato muito poderoso com ela, porque eu cheguei assim, eu coloquei as mãos no ombro dela e falei assim, olha, se você for fazer esse vídeo, a última coisa que você tem que pensar é no algoritmo. O que você tem que pensar é que pelo menos uma pessoa que passou pelo que você passou, ou que passa pelo que você passou, talvez evite de passar, talvez não passe mais, talvez sinta um consolo, talvez seja até recuperada dessa situação, porque você tem um microfone, você tem voz, você tem poder, para talvez salvar uma pessoa que passou pelo que você passou, e que menos pessoas passam pelo que você passou. E eu falei, eu sinto muito. Foi palavra simples, eu não falei nada demais, foi umas palavras bem simples assim. Não falei nada, nossa, rebuscado pra caramba, não. Falei assim, olha, eu acho que você não tem que pensar no algoritmo, não, você tem que pensar nas pessoas que sofreram o que você sofreu, eu sinto muito. E ela se desabou de chorar, cara. Ela se desabou de chorar, ela começou a chorar muito, assim, e falou assim, muito obrigada. Eu nunca vou saber o impacto que eu causei nessa alma por essas palavras, eu nunca vou saber. Eu sei que causou impacto. Ela chorou, ela se emocionou e ela estava toda bem vestida, era uma moça bem elegante, assim, estava toda maquiada, ela estava bem posturada. Eu vi uma mulher chorando em prantos, assim. E eu peguei e falei o seguinte, preciso agradecer, prazer em te conhecer. E ela estava chorando muito, assim, e eu fiquei pensando, cara, às vezes, para nós, uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda é tão simples, né? Às vezes para nós é uma besteira, mas para a pessoa é algo, nossa, super fora de... talvez é aquela coisa, um abraço é muito simples, né? É um ato físico muito simples. Mas às vezes a pessoa está precisando tanto, cara, que o abraço se torna muito valioso, muito poderoso. E às vezes uma palavra de consolo, só de falar um sinto muito, cara, é simples. Eu acho que você não deve pensar no algoritmo, não. Você deve pensar nas pessoas que você pode ajudar que não passam pelo que você que não passem mais pelo que você passou. E sinto muito. Então é uma coisa tão simples e ela desabou de chorar. Então fico pensando, cara, realmente a gente vai andando pela vida e a gente nunca sabe o impacto que a gente pode causar nas pessoas, cara. A gente nunca sabe. Sair andando, tentando espalhar boas flores aí, boas sementes, mas o impacto é só a pessoa que vai dizer, né, cara? Então, foi uma experiência interessante, né, cara? Uma experiência interessante que eu vivi e foi, de verdade, cara, eu fui nesse evento, valeu a pena, falei com o pessoal lá, dei a palestra, conheci bastante gente, tinha o Marco Luque lá, tinha um gente legal. Mas, realmente, o que valeu a experiência foi esse contato que eu tive com essa moça. Obrigado, viu, querida, por você ter sentido vulnerável para se abrir comigo e obrigado por confiar em mim, que eu não iria desprezar os seus sentimentos, que é coisa do tipo, e espero que meu conselho tenha servido. Um abraço para você, se você estiver vendo, não sei quem você era, não sei qual é o seu nome, não sei se você está vendo, se você me acompanha, mas espero que você... Não sei, só obrigado. Obrigado. É isso. Bom, só queria contar essa história que aconteceu comigo nesse evento do Influence Summit que essa moça está contando, né?